Antes que você assista este vídeo, quero deixar esse recado. Estou há 24 anos sem votar em políticos nenhum. E o Ministério Quarto Anjo não vota em político. Como também político, para fazer parte do Ministério Quarto Anjo, tem que deixar a política. Então, agora você pode assistir este vídeo que se segue, para que você não diga que nós estamos defendendo ou direita ou esquerda. Não defendemos político e nem votamos em político nenhum nas eleições. Irmãos e irmãs, saúdo a todos com a paz de Cristo. Nós viemos aqui falar do que está agitando o mundo cristão. Como você já sabe, a morte de Charles King. Irmãos, o que significa? Aqui nós estamos para falar sobre este tema. Então, irmãos, o mundo inteiro só está falando essa questão, né? E para chamar a atenção mais, né? A igreja adventista, né, está achando que esse homem é um mártir, né? É um mártir, é um defensor, né, da liberdade religiosa, que ele é uma pessoa exemplar, né? Mas eles não estão sabendo o que está acontecendo, né? O que está acontecendo com a morte desse homem, o Charlie Kirk, né? A gente vai falar aqui nesse vídeo sobre essa questão. Né? Então, o mundo está agitado. E os adventistas do sétimo dia, então agora eles estão maravilhados, porque o homem guardava o sábado do sétimo dia. Mas será que o sábado que ele pregava, que era o Shabat, que ele anunciava para todas as igrejas, será que vai trazer a importância do sábado, do sétimo dia mesmo? Com certeza que não, né? Porque ele pregava a guarda do sábado bíblico. Mas nós sabemos que os cristãos, né, dos Estados Unidos, eles guardam o sábado cristão, que é o domingo, na verdade, né? Então a morte desse homem, a morte de Charlie Kirk, é uma armadilha para fortalecer o domingo, para fortalecer a lei dominical. E nós vamos aqui provar nesse vídeo que realmente o que nós estamos falando é verdade, né? A morte de Charlie Kirk é para fortalecer a lei dominical. Ou seja, os adventistas acham que ele foi um mártir, morreu por guardar o sábado e que isso vai trazer ali uma repercussão boa para o sábado. Na verdade, irmão, tudo é armadilha. Os próprios jesuítas foi que mataram Charlie Kirk para trazer ali um avivamento à questão do domingo. Exatamente. Então, agora você confere este vídeo que um homem foi somente 2 vezes para a igreja. E agora ele diz que como não pode o Charlie Kirk ir agora desse domingo, então ele mesmo vai agora. Então, uma exaltação do domingo. Confira o vídeo, aí nós voltaremos. Esse homem, olha só, ele só foi à igreja 2 vezes na vida. Olha, ele gravou um vídeo recentemente, há 2 dias atrás, falando isso aqui. Só fui à igreja 2 vezes na minha vida inteira. Como Charlie não pode ir nesse domingo para a igreja, eu vou colocar esse terno por ele e vou à igreja e vamos ver o que vai acontecer. Então, como vocês viram aí, né, as pessoas estão querendo ir para a igreja aos domingos em homenagem a Charlie Kirk, né? Então isso tudo é uma estratégia. Por quê? Porque os Estados Unidos querem colocar o domingo agora visível para todas as pessoas, né? E usou a morte desse homem aí para poder trazer a atração dominical, né? Então isso tudo é armadilha, né? Isso é armadilha, é para poder promover o descanso dominical para todos, né? Então é isso que a gente está vendo, né? Este homem que foi morto, né? Ele era um extremista da direita lá, né? Aliado com Trump, né? Ele também defendia a igreja no estado, né? Então, não é uma pessoa ali que nós adventistas estão dizendo que é um mártir, não, senhor. É uma pessoa que estava promovendo a falsa liberdade religiosa e os jesuítas acharam por bem tirar a vida dele para que chamasse atenção para o domingo. Exatamente. Agora você confere esse próximo vídeo, ele mesmo falando que é besteira, igreja separada do Estado. Ele tá, a ideia dele, a opinião dele, porque o povo de Deus influenciava os reis, assim. Então você confere este vídeo como ele acha certo
o que Donald Trump fez, quebrando a emenda Johnson, unindo a igreja e o Estado, a imagem da besta, as igrejas promoveram a falsa liberdade religiosa no Estado, influenciando o Estado. Então, confere o vídeo, aí nós voltaremos. A igreja não deve tentar influenciar o Estado. Isso é besteira. Os pais fundadores sempre acreditaram que os cristãos mereciam ser conselheiros do rei. Eles precisavam ser conselheiros do rei. As pessoas sussurram no ouvido dos líderes, aconselhando-os, façam isso e não façam aquilo. A igreja abdicou de seu lugar moral de aconselhar o rei ou de aconselhar os líderes políticos do nosso país, e vemos o resultado disso. Como vocês viram o vídeo, né? A gente vê aí ele influenciando aí a união da igreja com o Estado, né? Então ele era um ativista ali, aliado com Trump, para promover ali a falsa liberdade religiosa, para promover a união da igreja com o Estado, para promover o descanso dominical, né? Então é isso que a gente está vendo. Na verdade, né? A morte desse homem vai servir para promover ali, para as pessoas cada dia mais se influenciar para guardar o domingo. É isso que a gente está vendo. Então, o Shabat, que nós sabemos que o mundo está pregando, é o movimento dominical. O movimento dominical que está adventista, que está católicos, muçulmanos, judeus. E nós vamos deixar esse vídeo agora no final, para você ver o movimento dominical tem o nome de Shabat. É por isso que ele prega em todas as igrejas. Como ele mesmo falou em um vídeo, que ele prega em todas as igrejas, todas as religiões cristãs. E agora você confere o vídeo que mostra claramente todas as religiões desse movimento Shabat, que é o movimento dominical. Confira, então nós voltaremos. Vídeos sobre o Shabat mostra como explorar recursos sabáticos através da desconexão dos aparelhos interativos, juntando-se as pessoas de forma viva, apreciando a criação de Deus, entrando em contato com Ele através da espiritualidade, indo à igreja, enfim, reiniciando. Os convidados são variados: professores, pastores, rabinos, historiadores, bispos católicos, padres, escritores, jornalistas, médicos, sociólogos, representantes de ONGs, teólogos, líderes muçulmanos. 6 dias você pode trabalhar e fazer todo o teu trabalho. Mas o 7º dia é o sábado do Senhor teu Deus. Mantenha-o separado do ritmo normal do tempo. Há uma boa razão porque você saiba que os historiadores estão dizendo, depois da Segunda Guerra Mundial entramos num período chamado de grande aceleração. É que as pessoas sentem agora que o ritmo de suas vidas se acelerou a um ponto em que não tem tempo para cuidar de si mesmas, não tem tempo para cuidar da família. Eu acho que nossa cultura agora está profundamente desgastada. 2/3 dos americanos dizem que estamos trabalhando mais de 40 horas em uma determinada semana. Temos que trabalhar mais para sustentar o mesmo nível de vida. O movimento trabalhista na América é surpreendentemente uma história religiosa e muitas vezes convergem para a questão do Shabat. Shabat é um conceito revolucionário, na verdade mudou a história da humanidade. Agora, pela primeira vez, introduziu o conceito de descanso obrigatório. O cerne da ideia é um tipo de ideia dos direitos dos trabalhadores. O Shabat tem implicações éticas. O trabalho não deveria ser o que nos define como seres humanos. É um mandamento, é de Deus. Por isso que observamos o Shabat. Como cristã, não acho que levamos o sábado a sério o suficiente. Se o descanso do sábado fosse florescer e viver em suas vidas, outra coisa teria que morrer. Eu simplesmente nunca tive um apreço pelo dia do Senhor ou compreensão de tudo isso que veio a mim recentemente. E eu tenho pastoreado por 34 anos. Muito do que isso se traduz é que eu gostaria de ter mais tempo em que eu apenas parasse para respirar, para pensar sobre o que eu realmente estava perseguindo.
Percebemos que o tempo é o nosso único recurso não renovável. Católicos latinos se identificam com a história do Êxodo, a história dos israelitas vagando pelo deserto. É como a semana inteira é agitada e, de repente, você acende as velas do Shabat e você está em um mundo diferente. O sábado não é simplesmente um ensinamento piedoso, não é um complemento. Qual é o problema? O próprio significado da vida. Então, como vocês viram aí o vídeo, né? A gente vê aí eles falando do Shabat, que é o domingo, né? Então, tudo isso, irmãos, tudo isso é uma armadilha, né? Para poder favorecer o descanso dominical, né? Os adventistas que não entendem das coisas, estão pensando que é uma coisa boa. Você está pensando que ele foi perseguido, que ele foi mártir, né? E que ali tá ali uma afronta para a liberdade religiosa. Na hora, nada disso. Foi os próprios jesuítas que defendem essa liberdade religiosa, essa falsa liberdade religiosa, os próprios que mataram ele para poder fortalecer ali o descanso dominical. Então é isso que a gente está tentando abrir o olho de vocês. Não se enganem com isso. Isso é truque dos Illuminati para poder favorecer o descanso dominical. Quando foi para favorecer o espiritismo aqui no Brasil, eles usaram o caso de uma pessoa da Umbanda que morreu, né? Eles disseram que morreu por causa de intolerância religiosa. E com isso eles exaltaram a Umbanda, né? Até os céus, né? Por causa que diz que em homenagem a essa pessoa que morreu, né? Eles dizendo que foi vítima de intolerância religiosa, né? Na verdade não tem nada disso. Sempre eles usam caso de morte, né? Quando eles querem exaltar alguma coisa. Então agora, o que nós espera desse ocorrido que aconteceu, desse assassinato? O mundo agitar-se para o Shabat, para guardar o domingo, o qual é o sinal da besta. E o movimento dominical está avançando na América do Norte, promovendo a falsa liberdade religiosa, a igreja controlando o Estado, o que a igreja adventista está na ONU fazendo, o que Donald Trump está na Casa Branca, junto com a igreja adventista fazendo, promovendo essa falsa liberdade religiosa. E o qual também este que morreu estava promovendo essa falsa liberdade religiosa e esse Shabat, o qual é o movimento dominical. E agora com a sua morte vai ganhar força como já ganhou. Muitas pessoas agora irão aos domingos para a igreja por causa da morte de Charles King. Então, como a gente vê, né, nós falamos aqui no canal Professores Finais que nesse ano 2025 era o ano dele colocar o domingo em prática. Então, o que eles acharam melhor para fazer, para chamar a atenção para o domingo, para o descanso dominical, foi isso. Foi assassinar um próprio que defendia a falsa liberdade religiosa, um próprio que defendia o sábado, para que diga, né, que a liberdade religiosa está correndo perigo, que os guardadores do sábado estão correndo perigo, e agora eles colocam o domingo mais fortemente, né, no Estado, né? Então é isso que a gente está vendo, nas profecias se cumprindo. Lei dominical sendo favorecida, sendo fortalecida agora no ano de 2025, né? Para que as pessoas passem a aguardar o domingo, passem para a igreja aos domingos. Então, agora com a morte de Charles King, então o falso avivamento ganhará força nos Estados Unidos, no Brasil, na Europa e em todos os países do mundo. O movimento profético, o movimento da lei dominical, promovendo a falsa liberdade religiosa. Charles King promovia essa falsa liberdade religiosa. Junto com Donald Trump, junto com a igreja adventista, promovendo na ONU, na Casa Branca e no Congresso americano e em todas as legislações do mundo,
essa falsa liberdade religiosa. Agora, irmãos e irmãs, com a morte de Charles King, ganhará força as leis nos Estados Unidos, os 10 mandamentos ser posto em todas as escolas, que nós sabemos que os 10 mandamentos ser posto nas escolas é a lei dominical. Ganhará força agora o projeto 2025 que Donald Trump promove, o qual é essa falsa liberdade religiosa. Ganhará força agora a falsa liberdade religiosa que a Igreja Adventista promove na ONU, na Casa Branca e em Genebra, a qual essa falsa liberdade religiosa é a Igreja controlando o Estado. Com a morte dele, o mundo todo se unirá para guardar o Shabat, o qual é o falso sábado, o primeiro dia da semana. Porque com a morte dele, a Adventista se unirá para guardar o domingo, promovendo a falsa liberdade religiosa. Então, essa é a verdade, o objetivo que os jesuítas mataram, o que promove a falsa liberdade religiosa, promovendo o projeto 2025, é para que ganhe força o movimento dominical nos Estados Unidos e em todo o mundo. Então, acordem, abra os olhos. A lei dominical agora ganhará força. A lei dominical que Deus revelou no dia 2 de junho de 2020, quando Deus disse para a sua serva Deuselene Souza, olha, essa lei que Donald Trump assinou em 2 de junho de 2020 é o decreto dominical. E agora nós estamos vendo cumprimento exato que tudo que Deus revelou para a profetisa Deuselene Souza, a lei dominical, a qual é a falsa liberdade religiosa que a Igreja Adventista promove, que Donald Trump promove e que Charles King também promovia. A falsa liberdade religiosa para as igrejas controlar o Estado como está controlando. Então, acordem, acordem. É a lei dominical com o nome de liberdade religiosa. É o falso avivamento, é o Shabat, o movimento profético, o movimento Shabat, o do falso sábado, que é o domingo sinal da besta. Acordem. E todo mundo tem que ficar avisado. Você vai ficar no sistema da besta, mas avisado se você ficar. Você vai ficar no sistema da imagem da besta, mas avisado. Você vai receber o sinal da besta, que é o domingo, mas avisado. E não terá desculpa quando o fogo de enxofre vir sobre você que não se arrependeu.